Fala, mostraiada! Ó nós aqui de novo. E aí? Firmeza, tiozão? Firmeza, garoto! Vamos pra mais um pesadelo. Vicky, hein? Você viu? Vamos pra mais um pesadelo cast aí, hein? Com muito bate-papo e muito humor. É isso aí. Então, galera, estamos aqui para mais um pesadelo cast, né? Mais um dia. Um dia a gente vai ter o mesmo aquecimento do Amador, lá de Belém, que é bem engraçado. A gente vai colocar antes dos vídeos. Um dia a gente chega nesse ponto. É, Porque ele é fera aí, já é mais. você não sabe nem eu, mas continua nisso. Um dia eu aí. vou pôr aqui. Mas Pude perceber até hora de mansinho que um pouco estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. No estado de Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Hora que vacila e faz a gente delirar. Mas é isso. Então, galera, é o seguinte. Mais um Pesadelo Cast. Estamos aqui pro nosso bate-papo aqui sobre atividade física, trazendo informação, dica de treino, o que fazer, o que não fazer, prevenção de lesão, o que mais. Estamos fazendo tudo, menos emprestando dinheiro, né? É, Que a situação do país está complicada. tá duro. E é carnaval. Tá duro, mas tá bom. É isso. Poderia estar pior. Então tá bom, a gente tá aqui passando com o bloco da pesadelo. Pegando esse... É isso aí. Bloco da pesadelo. Então a gente vem praticamente falando isso aqui. Seria um tema de escola de samba, quase. Amplitude de movimento. Amplitude de movimento. É quase um tema aí de samba, né? É. Amplitude. Uma bosta. Mas tudo certo. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos começar falando sobre amplitude no movimento, certo, tiozão? Certo. Primeiramente, pra mim, pra turma que tá aí do outro lado, pra turma que tá ali atrás da câmera, o que é amplitude de movimento? Amplitude de movimento nada mais é do que o quanto que eu consigo ganhar de grau na minha articulação. No movimento, No né? movimento articular. Faz um exemplo pra Entendeu? nós aí. Como é aquele exemplo aí que Meu você mo- falando meu- agora? ganha- Aqui. Isso aqui. Pronto. É uma amplitude Estende o de braço, movimento, é uma né? amplitude de movimento. Aqui, flexão de ombro, outro. Nada de costa, amplitude de movimento. Movimento. É isso. É aí. isso. Então, basicamente, a amplitude de movimento é o quanto eu consigo distender a minha articulação, né? Isso. Para fazer uma determinado movimento, propriamente dito, chegando numa determinada posição, etc. Mas lembrando que assim, também não é pra eu passar o que ela. Eu tenho que. O que Ela tem um limite. Tem o limite dela. Tem que respeitar ela. Tá nesse limite dela, a amplitude Entendi. de movimento, né? Pessoas que têm lesões, que acaba tendo que trabalhar muito a amplitude de movimento, pessoas muito encurtadas, a gente acaba querendo ganhar essa amplitude, né? E no esporte é legal, porque assim, eu preciso, em algumas modalidades, ter muita amplitude de movimento. Arremesso, se trabalha muito. Arremesso de peso. Arremesso, de repente, handball. Ah, tá. Né? Esportes que tem arremesso. Handball, polo aquático, por não, exemplo. a natação, o próprio Costa que você falou, quanto maior a minha envergadura, maior eu vou puxar Não, mais nada água. crawl, quando você tem que Também. jogar lá atrás e puxar aqui, Sim. esticando o braço para você poder deslizar na água. Uhum. Né? Então tudo isso é amplitude de movimento. Amplitude de movimento. Né? Quando eu aumento ou diminuo a minha passada Sim. para a corrida, numa entrada, na entrada da pisada e da corrida, né? Uhum. Tudo isso é amplitude de movimento. Tudo né? é amplitude de movimento. E aí né? me fala o seguinte, então basicamente a gente já conceitou. E qual é o impacto disso no meu dia a dia, nos meus treinos, na tua visão? O que isso aí, para a galera que está assistindo a gente, é um público de corrida, é um público de funcional, é um público de triatlo, é um público que está querendo qualidade de vida, que faz musculação só. O que isso impacta na vida dessa turma aí que está assistindo a gente? Eu tenho uma melhor amplitude de movimento, eu tenho... Vamos para a parte prática. Musculação, por exemplo. A musculação, quando o cara faz uma flexão de cotovelo e uma extensão. Um bíceps, por exemplo. Bíceps. Se eu Bíceps tenho- rosca, é isso que chama? Rosca direta, Rosca direta, aqui seria rosca martelo, Uhum. né? Quando eu tenho uma amplitude maior, os estudos dizem que eu acabo trabalhando melhor essa musculatura e eu acabo ganhando mais.
tônus muscular. Como eu fiz meu dever de casa, desculpa te cortando, os estudos dizem que quando a gente estressa o músculo para a posição, elevando ele no máximo grau que é possível, eu tenho um estresse de até 32% do músculo. Sim. Certo? Ou seja, eu uso Certo. a energia até 32% a mais do que se eu não levasse. Uhum. Né? E aí é essa amplitude. E aí nos esportes, eu tendo mais amplitude, de repente eu vou na natação tracionar mais água, na corrida minha passada é melhor, né? O meu ciclismo, eu acabo girando melhor o meu pedal. Você falando, eu tô pensando aqui, qual é a ligação disso com o nosso fortalecimento do dia a dia? Eu tendo uma melhor amplitude, eu vou ganhando mais força. Mais força. Né? Mais força. Ou porque- seja, a sua energia, porque toda ação é uma reação, né? Sim. Então, assim, a energia com que você bate no chão e você se impulsiona, você ganha isso no treinamento de força, no seu fortalecimento, que vem junto com essa amplitude, né? Fala Sim, um pouco sim. mais Eu disso aí. acabo ganhando e assim, e quando eu tô com uma amplitude boa, eu acabo é o que eu falei antes. Eu acabo gastando, acho que menos energia e fazendo com que Eu gasto menos energia, mas eu tenho uma energia cinética, vamos dizer assim, maior. maior. Entendi. Isso. Ou seja, eu vou É ter isso. uma amplitude de movimento aliada à força, onde eu vou conseguir ter uma progressão, por exemplo, na corrida Uhum. maior, talvez como eu consigo deslocar mais água, eu vou me deslocar mais. Você vai Um ganhando. salto em distância, talvez eu consiga, né, naquele impulso, por exemplo, mais é longe. mais longo. Sim. Que mais? Dá mais um exemplo aí. Ginastas têm uma flexibilidade boa e com isso também já tem a amplitude de movimento melhor. Uhum. Ginasta é uma coisa sensacional. Pode ver que o movimento é um movimento limpo, a amplitude da articulação é bonita de se ver, né? E como que eu treino isso? Não só com alongamento. Porque o alongamento, eu vou estressar o músculo e vou ganhar? Vou. Mas eu tenho que trabalhar a flexibilidade. Que a flexibilidade aí tem relação com a articulação. Eu preciso Entendi. ganhar flexibilidade para ter uma amplitude de movimento maior. Entendi. Entendeu? Eu chegar lá na academia ou no treino lá no parque onde a gente faz, fazer aquele alongamentozinho meia boca que a gente Uhum. faz aqui assim, só para enganar os atletas no Isso final não de vai semana. te dar aquela Não, amplitude se eu necessária. precisar ganhar amplitude de movimento com esse alongamentozinho, é zero. Eu preciso ter um treinamento para estressar o músculo, eu preciso ganhar fazendo força ali em cima da articulação. E aí Né? o alongamento aí também te ajuda então nisso? O alongamento adequado? É muito pouco. Hoje em dia... O que, hoje que em você dia- acha, por exemplo, que ajuda? Não, eu tenho que fazer o alongamento, Uhum. só que esse alongamento é um pouquinho mais... Seria dolorido, vai. Eu tenho que forçar o um Pilates pouquinho. da vida te Passa- ajudaria, talvez? Ajuda, não, qualquer alongamento ajuda, mas eu pensando na articulação, Entendi. não somente no músculo, Entendi. entendeu? Eu vou alongar o músculo. Eu tenho que dar aquela forçadinha. Lógico que respeitando o limite, indo Porque o Pilates gradativo. ele ajuda um pouco isso, né? Ele Não, ajuda você a esticar um pouco mais ali e O tal. Pilates, a yoga, né? Vários Outras esportes. práticas. Sim, acaba ajudando. Mas pensando nisso assim, eu tenho que ir, mas respeitando. Não adianta eu chegar e bum, né? Porque eu posso lesionar o músculo. Por exemplo, Então- eu tenho um exercício que você vai se recordar, que a minha flexibilidade ela não é tão boa, né? Hoje ela já é melhor, mas nunca foi tão boa. Que era o encaixe com um arremesso. Lembra que era uma dificuldade de fazer Lembro, a minha lembro. rotação de ombro. Lembra? Então isso está totalmente ligado à amplitude do movimento. Sim, sim. E quando você começou a ganhar essa amplitude, o movimento começou a ficar um pouco melhor, porque continua horroroso. Né? Mas fica segredo só Tá nosso menos aqui. ruim. Fica segredo nosso, você não precisa saber. Entendeu? Tá e menos aí a ruim, tá ideia menos é ruim. a gente continuar trabalhando para você ter Até uma uns melhor. 70 anos acho que vai ficar bom. Eu acho que sim. Acho que também, acho que sim. também acho que fica top. Né? Entendi. Então, no dia a dia do cara que está treinando, o alongamento, né? Você, é o que você falou, você sempre pensando em melhorar ali a sua parte articular, é preciso ele ter até o cara mesmo que faz a musculação, né? Sim, sim. Qual que é o ideal, por exemplo? Então o cara eu vou chegar aqui para fazer uma musculação. Cheguei agora na academia, e aí?
Fiz meu alongamento ou faço depois? Isso é uma briga. Cada um fala uma coisa. O Rogério acredita que você pode fazer só depois. Entendi. Só depois, né? Não é necessário fazer antes. Algumas exceções. De repente, nós fizemos um treino muito pesado hoje. Amanhã nós iremos fazer um treino um pouquinho mais leve, mas eu tô sentindo. Então a gente dá aquela aquecida. Desculpa. A gente dá aquela aquecida e depois a gente pode até estar fazendo um alongamento sem visar estressar a articulação. Entendi. Entendeu? Sem estressar ela. Mas, a grosso modo, sempre é depois o nosso alongamento. Entendi. Porque até nas pesquisas, aí você me corrige, né, a gente pegou um estudo da Sociedade Americana lá, que é voltada para treinos de musculação, inclusive. Sim. Né? Ela fala que, por exemplo, quando você faz uma extensão total do seu movimento, você tem um ganho até de 59% um ganho de massa muscular até de 59%, é isso aí, um ganho de massa muscular de 59% quando você executa a amplitude do movimento correto. Sim. E quando você não executa, você simplesmente para, talvez na metade, ou não tem essa extensão que você falou, né, extensão total do músculo, você só tem ganho de 16. Na tua opinião, o que isso influencia? Por que o cara não faz esse movimento correto? Porque ele está deixando de ganhar, né? Sim, isso que você falou dessas fases, também é legal falar que é a fase excêntrica e concêntrica. Explica para nós aí, porque... A concêntrica é quando eu tô juntando, fazendo a força. Vamos continuar no bíceps. Aqui, ó, isso é a fase concêntrica. Tô fazendo força. Essa minha descida é a fase excêntrica. Teoricamente, quando eu contraio e aí quando eu relaxo. Cuidado com o bíceps, que é forte, hein? Quase pegou no olho. É isso aí. Eu dei até uma puxadinha aqui. É isso. Entendeu? É isso. E aí... Então, quando você estica, é a fase excêntrica. Não pensa assim. Não. Depende da musculatura. Entendi. Entendeu? Porque, de repente, peitoral, eu tô esticando, mas eu tô fazendo a força aqui agora. Entendi. Ó. Entendeu? Aqui, ó. Entendi. Entendeu? Aí eu flexionei, força. Empurrei, força. Aí eu volto segurando. Entendi. Entendeu? Então faz mais uma explicação que eu acho que não ficou claro pra turma aí. Vamos lá, primeiro no bíceps, que é fácil. Tá bom. Eu tô fazendo força. Dá um close aqui nesse bíceps que, ó. Eu tô fazendo força. Fase concêntrica. Eu tô aproximando. Quando eu tô relaxando, fase excêntrica. Tem estudos que é bem então, por legal. isso que quando eu tô concentrando aqui, é concêntrica no peitoral. Tô e lá quando deitado. eu tô esticando, Isso. é excêntrica. Tô deitando, tô trazendo, tô... Entendeu? Entendi. Tem estudos e tem que é bem legal que a gente acaba só fase concêntrica e movimento isométrico. O que é o movimento isométrico? Eu não faço esse movimento aqui, eu só contraio. Fase concêntrica e isométrico. Também é bem legal. Eu só tenho que tomar cuidado sobrecarga de articulação. Eu ganho de não ter o estresse da articulação trabalhando, mas eu tenho muito estresse em cima dela. E por que você acha que a turma não realiza esses movimentos? Eu acho que não é bem divulgado, não é uma coisa bem estudada. Bem entendeu? difundido aí. Difundido isso. Mas se ganha muito com isso. Com a amplitude do movimento. Com a fase Isso. excêntrica, com a fase isométrico. Entendi. Entendeu? Aí agora, voltando pro amplitude de movimento, a pessoa quer pegar muito peso. E aí, na nossa cabeça, quanto mais peso eu pego, mais eu ganho. E aí eu não tenho para fazer o braço da alavanca. Então isso daí é um mito, né? Um mito. Explica mais. De repente eu devo pegar menos peso e concluir e fazer o movimento perfeito. Concluir esse movimento limpo que você falou aí mais cedo. Movimento limpo, boa. Entendi. Entendeu? Que é esse movimento limpo, então, que as pesquisas falam que você vai ganhar até 59% mais de massa muscular do que se você não executar ele. Sim. Então essa é a grande ajuda para o atleta que está vendo a gente, que está aí fazendo isso até para alongamento, né? Aqui a gente até postou já alguns vídeos de alongamento em que você fala qual que são os erros comuns e qual que é a prática correta.
Por exemplo, no alongamento tem muita gente que vai alongar a panturrilha e não estica direito a perna, ou vai alongar o posterior de coxa e não estica direito a perna. Dá Então aquela roubadinha no dá aquela joelho. roubadinha. Tem uma turma que eu vejo na academia sempre fazendo. Então isso daí talvez é exatamente esse ganho que ele está deixando de ter. Tem lá no... né? Se ele lá não da tem força. esse final. Esse final aí. Uhum. Entendi. Então, o que não ajuda basicamente para um cara que ele faz uma musculação ou que faz qualquer outra coisa é você não executar o movimento. Movimento. Então você Sim. tem que procurar sempre ter esse movimento limpo. E você pensando no esporte, tirando a musculação. Pensando numa corrida, no triatlo. Um esporte competitivo. Tá bom. Eu acabo perdendo. Por exemplo, entendi. vamos para nossa área, a natação. Se eu não tenho esse movimento perfeito atrás, de empurrar, eu perco na hora da empurrada, eu perco a entrada de água. A resistência do ar é muito mais fácil do que a entrada da água. Que é a resistência da água, né? Então eu acabo perdendo esse movimento, eu giro mais vezes, o meu gasto energético é maior, porque de repente uma abraçada minha curta, o cara eu vou dar 2 curtas, o cara dá uma. Vai dar uma longa e desliza mais. Entendeu? Então, o arremesso, como eu tinha dado lá do handball, a própria corrida, né? Então, tudo isso o cara acaba perdendo. Entendi. Você tem um gasto maior de energia e sua performance acaba sendo menor. E até assim, a gente defende muito que a atividade que o cara gosta, ela tem que estar sempre associada à musculação. Sim. Certo? Ao fortalecimento. Então, se o cara faz o fortalecimento da maneira equivocada, isso que a gente está falando, colocando muito mais peso do que ele aguenta e não fazendo a amplitude de movimento correta, ele não vai ter o ganho que a gente espera para ele executar o triatlo, executar a corrida, executar o ciclismo que a gente precisa que ele faça. Sim, com né? certeza. Então, já que você falou do ciclismo, o ciclismo é uma das coisas. As pessoas acabam não medindo a bike direito, e aí o movimento dela acaba sendo o giro do pedal menor, entendeu? você fala aquele ajuste entre o banco, entre o cavalo e o pedal, né? É isso aí, né? E até mesmo a frente também. Pode fazer propaganda? Né? Pode, claro. A partir de mais ou menos 2 meses, a Pesadelo vai ter bike fit pra turma do triatlo, né? Sim. Se Deus quiser. Então, e aí vem fazer conosco, né? Preço camarada. Porque aí você acaba ganhando isso. Porque aí, de repente, o meu pedal, o giro fica mais limpo. Entendi. Né? Entendi. A minha postura na bike fica mais confortável. Eu não gasto energia para estar fazendo essa força. Entendi. Entendeu? É aquilo que você falou, também se aplica no ciclismo, né? Enquanto você dá um giro, 2 giros curtos, o cara deu um giro longo, só que com uma energia. E aí isso princípios da física, né? Se você coloca uma energia no pedal, você tende a ir mais longe, mais rápido do que o cara que está ali sempre patinando. Né? Sim. Ele não tem a extensão correta. Entendi. E agora, deixa eu te perguntar assim, na tua visão, eu sou um cara que eu vou para academia, não estou fazendo isso hoje. Ou eu sou um cara que eu estou correndo e não estou fazendo a amplitude de movimento correta. Seja durante a corrida, seja durante o fortalecimento. Qual que é os riscos que eu estou correndo? Antes disso, eu gosto de falar o que vem na minha cabeça. Isso. Né? Mas é legal. Tô brincando ele aqui, que a gente brinca. Mas é isso aí mesmo. Ele tá aqui pra Não, porque assim, a gente tumultuar. É isso. Né? A gente não ensaia. Nem sempre eu te falo o que a gente vai falar, né? Sim. A gente meio que combina na hora. Como nós estamos falando de amplitude de movimento, eu perdi agora o que eu ia falar. Acho que eu vou ter que responder primeiro o que você perguntou, que eu também perdi, e depois eu volto no que eu... O que você perguntou? Então assim, o cara que corre. Ah, lembrei. Boa, lembrei. O seguinte, eu não vou responder o que ele perguntou, não. Uma coisa que a gente prega bastante aqui no esporte, que é o nosso triatlo, né? Educativo. Educativo. O educativo, ele vai me ajudar nesse ganho de amplitude do movimento. Ele vai me ensinar o que eu tenho que fazer no movimento parado, em progressão, entendeu? Eu vou ganhando isso. Entendi. Entendeu? Isso é Por uma das exemplo, coisas que eu acabo ganhando. E Qual é o nome aí... do negócio lá? Propriocepção. Propriocepção.
Bom, Isso aí já te ajuda também. Ou não? a propriocepção Ou não ajuda pouco? necessariamente, é pouco. Entendi. A propriocepção, de repente, eu ganho mais assim, por exemplo, se eu for ter um entorse de tornozelo, meu Entendi. organismo já está mais acostumado, joelho, Entendi. né? Entendi. Não entra tanto quanto o educativo e a Entendi. amplitude de movimento. E o educativo, por exemplo, já que tu entrou nesse assunto, a gente falando de educativo do movimento em si. Um cara que faz triatlo ou um cara que faz corrida, qual que você acha que é a frequência que ele tem que ter dentro da planilha dele? Porque assim, ó, eu vou até falar hoje sobre o que eu vivi. Eu fui treinar natação e das pessoas que estavam treinando comigo, ele falou, meu, é muito educativo, é muito educativo, é muito educativo. Então assim, qual que é a frequência, na tua opinião, o que eu, apesar dele acredita, qual que é a frequência de educativo que tem que ter digamos um corredor ou um triatleta que faz atividade física durante 6 vezes na semana ou 5 vezes na semana? Essa é uma pergunta bacana e é uma pergunta bem legal, assim, se você dividir o esporte, Uhum. a natação e a corrida tem educativo todo o treino. Já o triatlo, não sei se é porque é novo, o que acontece, eu não vejo, ou vejo muito pouco, quase ninguém fazendo educativo dos atletas, né? Eu vejo bem pouco. Entendeu? Na verdade, quando eu comecei, eu não fazia, eu fui fazer com vocês. Entendeu? E muita gente que eu conheço não faz. Não faz. Lógico que a gente sabe que você tem que fazer o educativo e tem que dar os seus tiros. E você só tem o tempo, aquele tempinho, você acaba querendo dar o tiro. E esquece o educativo. Desculpa. Então, a média, a gente põe umas 2 vezes na semana, né? Por esporte. Por esporte. Por esporte. Né? Faz. E não é uma coisa longa, não. Mas aí, peraí, agora eu me confundi. Por esporte. Então, como que eu faria com o triatlo da vida? O triatlo. De repente eu faço o educativo da natação, segunda e quarta. O educativo da corrida, terça e quinta. Mas eu tenho que combinar, por exemplo, se eu faço o educativo da natação, mas eu tenho que ter um pedal, sei lá, talvez de manhã ou à noite. Sim, sim, sim. Ou uma E corrida junto com a natação, um educativo de corrida junto sim, com a natação. lógico que nós Entendi. estamos falando no geral. No geral, Porque, né? por exemplo, tem alunos nossos que fazem... Os 3. Os 3 não. Faz, por exemplo, a natação. A natação dele ele tem uma deficiência muito grande. Ele acaba fazendo educativo 5 vezes na semana. Entendi. Entendeu? Teve um tempo que eu fazia bastante educativo. Nós temos aluno que, de repente, a natação dele... Desculpa. A natação dele é muito forte. Ele faz uma vez na semana, 2, o educativo. Só que o pedal dele é muito fraco. Ele faz mais educativo. Ou a corrida dele precisa ser melhorada. Ou então não é que é mais fraco. Ele tá ali na média. Mas a gente vê que consegue... Ele dá para consegue evoluir mais. Evoluir um pouco mais. Ele dá para ter um ganho um pouquinho mais. Então a gente vai adaptando. Então cada planilha é de acordo com o que é a necessidade. Mas na média a gente põe umas 2 vezes por semana. modalidade. Por modalidade. Por modalidade. Então se um cara que corre pelo menos 2 dias na corrida, vai ter. ele vai ter que já teve dias do cara ir e só fazer educativo. Entendi. Entendeu? E a gente pôr esse educativo, de repente, quando aquele descanso dele. Seria um Entendi. descanso ativo dele, Seria vai descanso fazer ativo. só educativo hoje. Eu fiz isso durante um período, né? Lá atrás eu treinava, no dia do meu descanso era educativo. Porque o técnico era um cara muito bom. Isso aí. Entendeu? Bom, então você ainda não respondeu, posso ir para minha pergunta Pode, agora? pode. Você deixa aí para minha pergunta? Pode, que eu tava esperando o pessoal aqui, entendi. ó. O pessoal ponto te liberou? O ponto Não, te os liberou? caras estavam pesquisando pra eu saber o que eu tinha que falar. Eu Entendi. não sabia essa Então, resposta. fechou. Ei, nosso ponto é fera, né, velho? Bom, então voltando ao que eu ia te perguntar, é o seguinte. Toda atividade ela tem riscos, Sim. né? Então, seja no triatlo, seja numa corrida, qual que são os riscos do cara não executar as amplitudes de movimento correta? Seja na bicicleta, no caso do triatlo, na natação, na corrida, qual que é o risco? Porra, meu, cara, eu não vou ficar fazendo educativo, eu não quero saber esse negócio de amplitude de movimento, o que é que isso pode me atrapalhar?
Ele perde o resultado final dele. É o que nós já caímos. Ele vai ter um gasto maior para acompanhar. De risco, eu posso ter, assim, sobrecarregar a musculatura, entendeu? Porque pessoas que você vê que correm muito sentado, de repente é o encurtamento que ela tem. Encurtamento muscular. Entendeu? Entendi. Então, será que esse encurtamento muscular também não tem um risco ali na articulação? Entendeu? É isso que acaba afetando. Entendi. Basicamente é isso. E aí, como a gente corrige isso aí, tiozão? Na tua opinião, os educativos que você já falou. Educativo, alongamento. Alongamento é muito forte. Alongamento, a flexibilidade. Trabalhar um pouco Entendeu? pilates. Trabalhar a propriocepção. Trabalhar a consciência corporal. Consciência corporal é importante. Consciência né? corporal. Entendeu? Porque de repente o cara até tem isso, mas ele não tem a consciência corporal para estar realizando esse movimento. Hoje, se tu consegue, assim, óbvio que não é legal, mas, por exemplo, que coisa que você poderia fazer em casa, por exemplo? Uma pessoa normal que quer correr, o que é que tu acha? Você acha que existem exercícios hoje que ela poderia fazer em casa? Para ajudar ela em amplitude de movimento? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tem. Os alongamentos que a gente já cansou de mostrar um deles. Amplitude de movimento, para ficar guardado, eu tenho que trabalhar pensando na articulação, né? Eu não seria flexibilidade, Entendi. né? Ganhar uma yoga, não, até mesmo em casa eu posso dar uma forçadinha, né? É isso que eu preciso ganhar. Entendi. Tá? Mas uma coisa que é legal, dá uma aquecida. Não entra com músculo frio. Tô aqui em casa olhando pra parede, não sei o que, eu vou ganhar hoje amplitude de movimento. Pá. Entendi. Entendeu? Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, no meu esporte, eu adotei que pra mim, eu tento chegar nas provas um pouco antes, no triatlo, mergulhar, nadar de uns 200, 300 metros, talvez até mais, dependendo da distância da prova. Uma prova de 2.000 metros, eu sempre tento nadar uns 500. Que aí eu sinto legal, meu corpo dá uma aquecida. Isso já seria importante, né? Nessa amplitude de movimento, para eu tentar mitigar esses riscos aí. Não, aí já entraria mais como um aquecimento de prova, entendeu? Você não vai estar ganhando isso, porque você está aquecendo, você está sentindo a água, você está ali, entendeu? Por exemplo, o que poderia, assim, esquece a prova, eu vou nadar uns 500 metros, e aí eu vou fazer um alongamento. Entendi. Entendeu? Aí vou nadar uns 500 metros, vou alongar, e aí sim eu vou nadar, sei lá, 2.000 metros. Mas não no dia da prova. Não no dia da prova, no dia da prova. Entendi. Esquecer, porque aí quando eu tô ganhando essa amplitude, fazendo um alongamento. Entendi. Pensando na flexibilidade. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu poderia correr 1 quilômetro e fazer um alongamento. Sim. Entendeu? E depois volto, ou correr 500 metros, fazer um alongamento e depois sim eu fazer o meu treino de corrida específico, vamos dizer. Sim. Entendi. E isso é uma coisa engraçada que, assim, de repente quem tá vendo aí vai falar, esses caras são loucos. Porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Ninguém faz isso. Esses caras são malucos. Mas testa. Entendi. Testa. Entendeu? Porque a gente fica muito no quadradinho. O treino é aquecimento, as pessoas pensam muito em chegar a fazer o treino, acabou, vou embora, né? Eu penso que... Não, mas mesmo quem monta o treino, de repente a gente acaba ficando. Fala, putz, eu aprendi assim e tal. E eu acho que é legal. Uma das coisas da educação física que é legal, a gente abre muito leque. Lógico que tem que ter um respeito com a pessoa, porque é um corpo. Lógico que tem que estudar, mas dá pra você brincar muito. Essa brincadeira aí que nós estamos falando. Eu aqueço um pouco, trabalho flexibilidade e depois eu faço um outro treino em cima. Entendi. Entendeu? Com respeito com o corpo da pessoa, sabendo o que está fazendo, os limites de cada um. Dá para fazer muita coisa, né? Entendi. Só que a gente acaba ficando na caixinha. Eu também não sei se as pessoas pensam assim, eu vou montar um negócio desse, o que vão pensar? Entendi. Entendeu? Ou, será que tá certo, não tá? Uma das coisas que a gente brinca muito é que a gente acaba treinando a gente. Né? Mas é isso, eu acho que o grande pensamento nosso da Pesadelo é justamente trazer um pouco desse pensamento fora da caixa, né? Tanto que a gente vem aqui e tenta colocar temas
meio que atuais, mas saindo um pouco fora daquilo que a gente vê no comum, né? A gente já falou disso do treinamento em grupo, a gente já falou isso do porquê correr, né? Onde a gente tem que inovar para sair da caixa, para trazer uma certa satisfação para aquela pessoa que está praticando o treino, né? Uhum. Acho que isso a gente tenta fazer e é até legal você abordar isso daí para a gente colocar no vídeo, colocar mais conteúdo para a turma e falar o seguinte, acho que quem faz é aquilo que você sempre defendeu aqui, né? Quem faz o treino é você, mas quem executa é o aluno, né? E se ele não consegue executar, o treino não precisa, né? Não tem eficiência. O importante é que o treino seja eficiente e eficaz para aquilo que ele quer, né? Pegar o feedback, né? Pegar o feedback. Uma das coisas que a gente bate muito assim nos alunos, além de ficar gritando, dá o feedback. É isso aí. Porque cada organismo é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito. Voltando no que você falou, quando eu vou competir, eu não entro no mar ou no lago para aquecer. Eu fico tão fora da caixa, ou tão, que eu não aqueço nada. Eu mando todos os alunos aquecer e tal, mas eu mesmo não aqueço, eu tô ali, ó. Entendeu? Tem aluno que um dia antes da prova gosta de fazer uma atividade para soltar. Eu não faço nada. Eu malemar, eu saio do sofá se deixar, sabe? Então é de organismo. É você se conhecer. Então é nisso que a gente vai batendo papo, vai sentindo. E quando o aluno chega e começa conosco, aí a gente faz essas loucuras. Ó, você vai ter essa prova, aquece, vê. Na outra, não aquece. Na outra, aquece desse jeito. Na outra... Até nos treinos mesmo, a gente tenta mesclar isso. Sim. Nessa prova eu fiquei sem treinar no final de semana. Eu achei meio pior, então eu vou fazer um giro leve um dia antes da prova. A gente vai brincando nisso, né? Isso é uma coisa que é legal. Bom, e aí, tiozão? Mais alguma coisa para complementar? Falando aí sobre amplitude de movimento, acho que a gente abordou legal sobre o tema, né? Eu acho que sim. Acho que foi legal. Uma coisa que é legal, você que tá vendo aí, comenta. Dá um alô aí pra gente, fala, gostei, não gostei, eu tive uma ideia aí, não dá pra vocês falarem sobre X coisa. X assunto, tô com uma dificuldade e tal, né? Vamos abordem esse tema e manda as coisas pra gente. A gente vem falando muito com as pessoas, né? Sim. Dando muito feedback aí via direct. Não esqueça de elogiar a minha beleza. Isso. Entendeu? Também. Então, manda uns comentários lá no nosso Instagram, que a gente tá respondendo, no Facebook também. E aí o que vocês falaram pode ser que vire tema aqui, né? Sim. Ou até mesmo alguém quiser participar conosco. É isso dá aí. Um alô, dá né? um alô que a gente dá um jeito de gravar. Bom, é isso aí, né, tiozão? É isso aí. Vamos pro próximo? Até o próximo Pesadelo Cast. Valeu, galera. Aquele abraço. Aquele abraço. Até a Ei, esqueci uma coisa. Eu sou o seu pesadelo. Valeu, monstraiada! Bons treinos!